Olá, muito bom dia a você, telespectador da TV Tropical. Estamos começando agora, depois de mais de 10 meses, retornando hoje, o Mundo dos Negócios. O programa que é quase uma consultoria para você que tem interesse em empreender, em fazer o seu negócio, através das experiências de sucesso realizadas aqui no nosso estado. Raíssa, satisfação tê-la aqui com a gente, faz tempo que eu não lhe vejo no ar. Pois é, não é isso, Gêner? É um prazer estar aqui de volta com vocês todos os domingos, agora a partir das 8 da manhã, apresentando as inúmeras histórias de sucesso que fazem a diferença, as empresas que fazem a diferença no mercado do Rio Grande do Norte. Nosso papo hoje vai ser com um empresário que é uma referência no mercado imobiliário daqui, Caio Fernandes, que é proprietário da imobiliária tradicionalíssima, que leva o seu nome e que funciona há bem uns 25 anos ou 30, nem sei quanto é, faz tempo, né? Ele vai contar essa história pra gente, que é longa, né, Caio? Seja bem-vindo, Caio. Bom dia, Caio. Bom dia aos telespectadores, bom dia, Gêner, Raíssa. Obrigado pelo convite. A gente ficou tanto tempo assim, em casa, em período integral ou não, que estava com saudade já de, mesmo de longe, aglomerar um pouco, né? Pois é, esse cuidado é necessário ainda. Espero que daqui a pouco a gente possa estar mais próximo, poder abraçar. Mas, enfim, Caio, conta pra gente um pouquinho de como começou a sua história. Como é que começou a Caio Fernandes Imobiliária? Bom, não tem como falar da Caio Fernandes ou de mim mesmo sem falar do amor por Natal, né? Porque, na realidade, eu era funcionário do Bamerindos, do extinto Bamerindos, que era ali na Rio Branco. Eu vim transferido, na realidade, para o Bamerindos. Depois, por próprio processo bancários, quando chegou a hora de me transferir, eu falei, não, eu estou apaixonado por Natal, eu vou ficar em Natal. E aí fui procurar o que fazer. Como eu tinha a experiência bancária e a experiência de vida como vendedor de tudo que você imaginar, aí também, detalhe, encontrei um sócio que me ajudou muito no início da empresa, acreditou num projeto que a gente criou e montamos a Caio Fernandes. Eu estava com saudade do programa, faz tempo que não... Como todo mundo, né, teve que modificar as coisas, ficar muito no digital, ficar muito no online. Mas, coincidentemente, a nossa empresa também está fazendo 30 anos este ano. Olha aí, 30 anos. Dia 11 de novembro a gente está fazendo 30 anos. Quase. Ou seja, essa historinha que a gente está contando, ela já tem um tempinho. Ela já monta aí de 30 anos. Caio, a gente sabe que não é fácil fazer empresa nesse país. Qual foram os desafios que você teve? Alguns desafios que você teve que superar para trazer a Caio Fernandes de lá até hoje. Foi fácil? Quando a gente é jovem e mais novo, na realidade vão dizer que precisa de um monte de coisa para você ter sucesso, para você alcançar alguma coisa na vida. Mas na realidade a primeira coisa que precisa é você acreditar que pode. Acreditar que pode e buscar referências. Eu sempre, assim, olhei muito para a história de Silvio Santos, para a história de Antônio Emílio de Moraes, que eram para mim meio que referências, visto que eu também não tenho pai desde os 6 anos de idade. Então, a motivação para quem está começando, ela tem que ser total. E também o seguinte, o empenho em montar alguma coisa, tem uma coisa que eu acho que todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece essa frasezinha. Casamento é renúncia, casamento tem que viver a dois, tem que seguir, né? Olha, o padrão comportamental para uma empresa dar certo, para você ter sucesso na vida, é o mesmo. São renúncias, são muito esforço, é você se entregar de corpo e alma, e todo dia tá botar o seu projeto. Botar o seu projeto nas suas prioridades, em tempo integral, eu acho que todo mundo pode chegar em qualquer lugar. Mas precisa inicialmente ter isso e depois manter. Ou seja, a palavra-chave é nunca desistir. Depois de começar, nunca desistir. Depois de precisa realmente começar e acreditar. Qualquer pessoa que esteja assistindo a gente, pode ser até um jovem estudante. Se ele traçar uma meta, ele pode chegar lá. Ele vai traçar a meta e depois ele vai ver o que ele precisa fazer. Tá certo? E ele vai encontrando esse caminho. A trajetória, inclusive, ensina ele a procurar os caminhos, né?
ele começa a fazer e a funcionar e tocar o barco, tocar as coisas para frente, e durante o percurso que ele vai caminhando, encontrou um percalço, ele tentado superar e vai em frente. Mais ou menos por aí, né, Caio? É exatamente por aí, gente. Tanto que eu digo o seguinte, todos pequenos ou grandes empresários são testados numa coisa, precisa consertar avião em voo, porque o mercado não espera, principalmente o mercado de prestação de serviço. O nosso, em particular, é um mercado mutante. Ele muda a favor da economia, a favor do vento, a favor do momento, a favor da demanda. Então, ele muda o tempo todo. Não dá, na prestação de serviço, você não pode criar uma engrenagem e nem colocar pessoas como peças da engrenagem, que pessoas não são peças de engrenagem, e nem ao menos achar que aquela engrenagem dá certo para tudo. O mercado de prestação de serviço, de um modo geral, e o mercado imobiliário e de construção civil ainda é bem mais técnico, mas o mercado imobiliário, ele é a arte de consertar avião em voo, muda toda hora, como a gente vem passando por um momento Pois é, difícil. a gente viu vários momentos em que o mercado imobiliário era aquele boom imobiliário, e daqui a pouco era um boom reverso, porque acabava aquilo ali e ficava todo mundo, e agora, o que é que vai ser? Né? Como é que você fez nesses momentos, assim, porque quando tá tudo no auge, está tudo muito bom, todo mundo vende, está tudo tranquilo, todo mundo feliz. Mas aí quando tem essas quedas, que a gente já viu isso acontecer várias vezes durante esses seus 30 anos de existência. Ótimo. Eu Qual queria, então, segredo? começar me somando ao comentário de Gêner, ao que você está falando, e acrescentar no que eu estava falando antes. A empresa vai fazer 30 anos. Se você perguntar para mim qual a maior surpresa, qual o maior pepino que você já encontrou, é agora. 30 anos depois. Do período da pandemia. Período da pandemia. Como é que você é pego num negócio assim? E você tem que se reinventar. Você tem que se reinventar. Eu estava preparando para deixar minhas filhas no controle, diminuir o ritmo de trabalho e tal, tudinho. Quer dizer, eu achava que não precisava mais aprender nada de internet, de digital, de nada. Em 6 meses, eu não me tornei um expert, mas eu tive que aprender a trabalhar de longe das pessoas. Logo eu que adoro gente, que adoro abraçar, que adoro motivar, que adoro ser motivado pelas ações das pessoas, eu tive que aprender. Quer dizer, nada é uma verdade total. Você precisa, para ser empresário, você precisa se virar nos 30. E outra coisa, quando as pessoas olham para o empresário, eu já imagino uma pessoa bem-sucedida. Por outro lado, por questões políticas, por alguns anos que a gente teve uma discussão muito forte e deturpada sobre essas coisas, todo mundo olha para o empresário e fala, esse cara é um picareta. O empresário só sabe ganhar dinheiro, não sei o quê. Não, gente. Empresário é o cara que dá emprego. Não há desenvolvimento sem empresa, né? Nenhum país do mundo hoje tem desenvolvimento forte, tem economia forte e tem emprego se não tiver empresas. Você pode pegar todas as experiências do mundo hoje, todos os países que têm empresa ou todos os países que são ricos são os que têm empresas. Da China aos Estados Unidos, da Inglaterra à Alemanha, inclusive pelo Brasil. Então, perseguir e maltratar as empresas por visão míope é uma burrice monumental. Caio, você tem noção de quantas famílias a sua imobiliária já atendeu ao longo desse tempo com um imóvel, com a casa própria para elas? A gente já vendeu em Natal mais de 4 a 5 mil imóveis. Ou seja, multiplique isso por 3... Por 4. Que é o 3 ou 4 família agora, média que é o é nível 4, de né? família. A 20 gente mil trabalha pessoas. com todas as classes, né? A gente tanto trabalha no programa Minha Casa Minha Vida, que é o atual verde e amarelo, até a classe mais alta. Então, a gente atendeu todo tipo de gente. E aí eu volto na história do empresário. O empresário é aquele cara que acorda e vai dormir pensando no que fazer de bom para os outros. Porque para ganhar dinheiro, você tem que fazer uma coisa boa. E você, Ninguém merece o seu a confiança, negócio- merece a confiança do outro e aí se remunera. Exatamente, Por aí, você né? é remunerado por isso. E assim, você mexe o seu negócio mais com o sonho das pessoas, né? Hoje as pessoas têm aquela coisa assim, o meu sonho é ter a minha casa própria. Hoje não, isso é de sempre.
mas você construir o seu lar, a sua casa, né, a partir de um trabalho que você eu entrega. acho que em Natal, Raíssa, isso é perfeito. As pessoas, o maior sonho do ser humano normal é o imóvel, é o lar. Dos garotos é o carro, mas da família, do pai de família, da mãe de família, da avó, da mãe do tio, é o lar. Eu hoje posso dizer com muito orgulho duas coisas da nossa empresa, que eu acho que são referenciais mais do que ganhar dinheiro, mais do que tudo. Primeiro, nós somos conhecidos no mercado como uma empresa universidade. Por quê? Nós já devemos ter formado mais de 2.000 corretores. Nós não pegávamos, pelo menos, como eu disse, tudo é mutável, mas a gente não pegava corretor que já era corretor. Nós pegávamos pessoas que estavam precisando, que estavam sem emprego, não sei o quê, e os formávamos. No estilo da empresa. É. Deixa eu lhe fazer uma pergunta rápida, porque o tempo já voou. E nós vamos terminar esse bloco, porque nós estamos no finalzinho e eu queria que o nosso convidado, que o empresário Caio Fernandes, fizesse uma mensagem para você, telespectador que está em casa, mostrando a importância de você empreender. Caio, fala aí para o nosso telespectador. Eu vou direcionar a mensagem para o jovem, do adolescente ao jovem de 80, 90 anos. Nunca desista, como a gente disse aqui. Persista e priorize. E priorize. Nem todo mundo, aliás, a maioria das pessoas não nasceram pessoas de sucesso, elas se tornaram pessoas de sucesso. Então, todos podem. Eu era engraxate aos 11 anos de idade, aos 11 anos de idade. Eu era engraxate. E hoje Deus me permite estar nesse patamar aqui. Mas Deus permite todo mundo estar nesse patamar, mas depende muito de cada um. Depende muito de cada um. Então, acredite, persista e priorize. Caio, muito obrigada pela sua presença, pela essa mensagem tão bacana que você acaba de passar. Você percebeu? É, E eu também, eu olha também aqui, ó. Fiquei toda arrepiada. A gente sempre começa o seguinte, quando a mensagem toca na gente, arrepia. Caio, muitíssimo obrigado. Muito em meu nome, em nome de obrigada, Raíssa, em nome da TV Tropical, conversamos aqui com o empresário Caio Fernandes. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já, né? Daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta com o Mundo dos Negócios, esse programa que apresenta as experiências de sucesso no mundo empresarial aqui do Rio Grande do Norte. Vamos bater um papo com quem agora, Raíssa Mello? Agora nós vamos falar com Carol Costa, da Sunline Turismo. Bom dia, Carol. Bom dia, Gênia, Raíssa. Prazer enorme estar aqui falando o que eu mais amo fazer, que é falar de turismo, de viagens. Muito bem, Carol. Carol, a Sunline existe há 25 anos, não é isso? Completamos 25 anos. Pois é. E aí a gente queria que você contasse um pouquinho dessa história do início, desde quando você começou nessa área de turismo, que segundo Gênia, a gente sabe que foi muito cedo, né, Gênia? Foi, ela deve ter uns 6 anos. Certo? Por aí, já nasceu empreendendo. E a gente queria ouvir um pouquinho dessa sua história. Eu ia ser ou psicóloga ou ia trabalhar com turismo. Queria o mundo das viagens, o internacional, as culturas, os destinos sempre me encantaram. E eu optei realmente por fazer a universidade de turismo, sou bacharel em turismo, e comecei aí, fui morar na Argentina para aprender um idioma novo, morei 3 anos na Argentina, depois eu fiz intercâmbio também, morei nos Estados Unidos durante 1 ano, sabia que para o meu segmento eu tinha que ser qualificada, eu não queria ser mais uma, tá? Eu queria ser na minha agência a pessoa que entendia de tudo, que sabia realmente de tudo. Tudo isso, todas essas suas viagens para a Argentina, o intercâmbio que você fez para os Estados Unidos, foi já sabendo que você queria... Isso, que eu queria, né? Então, aí foi que, quando eu terminei na minha universidade, compramos uma agência, mas antes disso estagiei em grandes agências da cidade, aprendi muita coisa com muita gente que entende de turismo. E aí, adquirimos nossa agência e, como um bom médico, ele precisa fazer especializações, ele precisa ir a congressos. O agente de viagem, para ser um bom agente de viagem, ele precisa viajar.
né? Então, aí eu somo hoje mais ou menos uns 50 países que eu conheço e que é importante, e as pessoas falam muito, é muito bom se a gente viaja, você vive viajando, mas a gente tem que viajar, eu tenho que trabalho, conhecer né? para me Viajar é indicar, é trabalho, trabalho, eu tenho que conhecer o hotel, o destino, né? O que tem para fazer naquela cidade, então isso é trabalho. E assim, é um ramo que cada vez me encanta mais e eu procuro sempre fazer o melhor, né? Para o meu cliente, conhecer mais, treinar a equipe para que seja Deu referência. vontade de pedir dica, ela, mas daqui a pouco eu falo, né? Ou a gente vai pedir várias. O foco é na empresa. Bom, você está esse tempo todo no mercado. Quantas pessoas vocês já mandaram para o exterior, você sabe? Ai, gente, eu perdi as contas, tá? A Sunline Turista está há 25 anos no mercado, a gente... São milhares de pessoas todos os anos. E eu realizei um sonho que foi em 2017, também ter minha agência de intercâmbio dentro da Sunline Turismo. Trouxemos a Experimento Intercâmbio aqui para Natal, que é a pioneira em intercâmbio no mundo. Aí eu fiquei realmente realizada de poder trabalhar, né, o intercâmbio para jovens, adultos, até terceira idade hoje faz intercâmbio. Como é que Isso. funciona esse Pois intercâmbio? é. Também não O sabia, não. intercâmbio você curiosidade, viaja, passa um Para mês, terceira 2 idade, por meses. exemplo. Terceira idade você escolhe o país, a língua que você quer estudar. Você pode passar em Cambridge 3 semanas estudando inglês e fazendo amizades, morando numa Gostei casa de dessa. família. delícia. Eu gostei dessa aí. Ou numa residência estudantil, então você escolhe aí o idioma que você quer e o país que você quer viajar. A gente tem Que isso também na bacana. empresa. Como é que a empresa sobrevive durante uma pandemia dessa, em que a maior parte das pessoas estão impedidas de viajar, embora tenham o desejo enlouquecido de viajar o mais rápido? Os meus amigos, quase todos, eles dizem o seguinte: eu só quero quando essa pandemia passar, eu ir para o exterior, passar uma A temporada gente fora. sabe que vai voltar com tudo. Tem sido realmente um ano, né? Muito difícil. Então, assim, o ano passado no Carnaval eu estava num cruzeiro no Mediterrâneo com 60 passageiros, uma viagem fantástica, e quando chegamos já tudo fechou. Então, há um ano que as agências de viagem vêm tentando sobreviver, vendendo nacional. Muitos destinos internacionais estão fechados. A gente está vendendo a longo prazo para 2022. Quem quer viajar em 2022, no final do ano, a hora de comprar é agora, porque os preços estão promocionais. A gente vem se virando, vem inventando uma coisa que a gente fala muito e que as pessoas que compraram com a gente na época, ninguém viajou para o exterior. Essas viagens todas foram reagendadas, remarcadas, os créditos garantidos, ninguém perdeu nada. Quem comprou com agência de viagem, quem comprou na internet, está até hoje, desde março do ano passado, muitas pessoas sem conseguir falar com a internet, você não fala com a máquina, então é complicado. E a gente sabe agora o nosso valor, como é importante um agente de viagem no mercado, né, para fazer a viagem, a sua, da sua família. Para viajar para o exterior, então, você tem que ter, para um lugar que você não conhece, tem que ter uma assessoria boa. E Exatamente. principalmente agora, porque são vacinas que vão ser exigidas, é documentação, até o tipo de máscara. Se você não tiver com a máscara correta, você não entra no avião. Então, são detalhes que só o agente de viagem realmente sabe informar o passageiro. Essa caminhada de 25 anos da empresa foi fácil? Tem gente que acha que ser empresário no Brasil é fácil. Ser empresário no Brasil é muito difícil mesmo. A gente Tem começa, segredo pra vencer? tem segredo, sim. É perseverança, é se qualificar, tá sempre antenado. No meu caso, viajar bastante, entendeu? É persistir. Então, é muito difícil, a gente acorda cedo e a gente não é só empresário, né? A gente também tem o nosso momento que a gente tem família, tem filhos, então Que é um grande empreendimento, é um né, grande Carol? empreendimento. Então, Um ser filho empresário é um no grande Brasil é difícil, ser empreendimento. empresária mulher é mais difícil um pouquinho, mas a mulher se vira nos 30, faz tudo, né? Eu digo, vocês não aguentariam não fazer o que a gente faz, mas, né, Eu acho Raíssa? difícil, eu acho que nós somos diferenciadas mesmo. Verdade. Desculpe aí, Geninho, mas é uma Verdade. coisa de... Os homens são manhosos, é? São. Tem uma dona unha para ver uma coisa. Mas Carol, e assim, dessas viagens todas que você fez, assim, você destacaria alguma? Algum eu destino que sempre. você diga assim? Sempre eu destaco. É um destino que... Um destino que eu sempre destaco eu é a indico. África do Sul. Fantástico, uma viagem sensacional. A China foi uma viagem milenar, uma viagem que inesquecível. Não sei se eu voltaria lá, mas é uma viagem inesquecível.
Então, uma viagem surpreendente que eu fiz em 2019 com um grupo foi o Egito. O Egito, eu já sabia que ia ser fantástico, mas foi melhor do que eu esperava, realmente. É muita história, né? São 5.000 anos ali para trás, é muita coisa. Então, assim, viagem é cultura, viagem você volta até mais educado depois que você viaja, né? Aprendendo, né? Modos diferentes. Você está falando isso, estou me lembrando. A gente podia botar umas pessoas para viajar. Fulano, Ciclano, Beltrano. Mas as pessoas voltam mais educadas. É verdade, quando se as pessoas viajassem né? mais, as Lá pessoas fora, eram mais muitos educadas. países, não tem... Tem Ei, gente... garçom, não, aí eles se sentem ofendidos. se E fizer eu, isso, eu procuro sempre passar nas minhas viagens, todo mês de maio a gente leva um grupo para fora, Era eu sobre isso também que eu acompanho, queria tá? saber, porque vocês têm, né? Nós temos tradição anualmente há 10 vocês têm anos. esse grupo, que Isso. também é um grupo que, na maioria das vezes, é o mesmo grupo que vai só acrescentando pessoas. Isso, tem gente que já viaja comigo há mais de 10 anos. Todo ano nós temos os destinos diferentes lançados e as pessoas vêm porque elas querem o quê? Elas querem ter Carol ali por perto, um conforto, uma assessoria. A gente se preocupa com tudo, com check-in, no hotel, na passagem aérea. Então as pessoas viajam mais tranquilos. Um guia falando só pra gente, falando português. Então isso é um diferencial. Muitas pessoas não gostam de viajar em excursão, mas quando vão uma vez no ano adoram, porque sabem que aproveitaram muito mais. Tem mais facilidade. Isso. Vocês preparam esses pacotes para essas excursões? Como é? Ou são compradas no exterior? Vocês idealizam? Como é que vocês fazem? A gente idealiza, tem um fornecedor no exterior que vai reservar ali os hotéis, vai escolher os guias para atender o grupo da Sunline, é tudo. Quer dizer que se tiver um grupo, os mínimos detalhes. Se tiver um grupo chegar e dizer assim, eu queria formatar um pacote para conhecer os países tais, 2 ou 3. A gente monta tudo para o grupo, com os justamente, hotéis, com tudo. os hotéis, com tudo. Bem interessante isso, né? Porque dá a possibilidade da pessoa visitar o que quer. É verdade. O mundo hoje está fazendo o quê em termos de destino turístico? Então, o mundo fala fora do Brasil, porque o caminho da gente hoje O que é é o que a Brasil. gente nota? As pessoas estão viajando nos seus países, elas não estão deixando de viajar. É possível, sim, viajar respeitando os protocolos e sendo um viajante responsável, não botando a vida dos outros em risco, nem as próprias vidas, né? Então, se você quer viajar, você vai ter que usar uma máscara. As companhias aéreas acabaram de informar que as máscaras agora não vão aceitar mais máscaras com filtro, não vão aceitar bandanas no rosto, nem lenço, porque as pessoas estavam inventando de tudo para cobrir o rosto. Então tem que ser uma máscara cirúrgica ou uma máscara de pano. São detalhes que uma agência de viagem vai saber informar o passageiro. Mas é possível sim viajar dentro do Brasil, como Gramado, Foz do Iguaçu, um destino poucos brasileiros conhecem. O inglês vem para cá para ir para Foz do Iguaçu e o brasileiro não conhece. Eita, Tem muita coisa dentro né? do Brasil que o brasileiro não conhece. Muita. Eu também, eu não conheço Foz. Aliás, eu conheço pouquíssimas coisas aqui. Ontem eu tive um treinamento sobre hotéis de luxo no Brasil. Eu fiquei estarrecida quanto hotel lindo, fantástico o Brasil tem nas praias do Nordeste, do Sul, que a gente não conhece. E só tem aumentado, né? Porque a gente só fica sabendo. Visitado por turistas estrangeiros que vêm ao Brasil só para ir para esses hotéis. Impressionante isso, né? Isso. O Brasil é um país tão grande. O Brasil, eu acho que é talvez maior do que a Europa. Eu não sei, assim, não me lembro agora, mas pela área física que a gente imagina, é tão grande, com tanta diversidade, que é impossível você conhecer tudo. A gente... Quando eu falo para as pessoas de fora a respeito, por exemplo, da Ponta do Pirambu, a pessoa diz, isso aqui é lá? Eu mostro as imagens, é lá. E você tem coisas surpreendentes, como você tem aquele museu, o Instituto Ricardo Brenan lá em Recife, que é um padrão, se ele estivesse no mundo, ele era consagrado mundialmente, é belíssimo. Então nós temos muita diversidade no Brasil. Isso dá a sobrevida das empresas numa época de pandemia como essa? Com certeza, é isso que as empresas têm vendido, é realmente pacotes pelo Brasil, pacotes nacionais para sobreviver. A gente ainda, muitos países estão fechados, fronteiras fechadas a gente ainda não consegue vender, né? Então a gente espera aí que em breve, as pessoas falam muito isso durante a pandemia, o que eu quero é viajar, eu não quero comprar carro, não quero comprar joia, eu quero gastar meu dinheiro com a família. Eu tenho uma filha de 17 anos que desde o primeiro aniversário dela, ela ganhou uma viagem e ela, há 17 anos, o presente de aniversário dela é uma viagem, seja para um hotel na Pipa, seja para um Gramado, seja para Bariloche para esquiar, mas é a viagem, que é o que eu vou deixar para minha filha, é o legado, é conhecimento, é ideia de mundo, entendeu? Então ela... Para a gente concluir, porque o tempo já está indo embora. Uma dica de viagem, se você tivesse que dar uma dica para o nosso telespectador, vocês olha, é imperdível uma oportunidade de viagem para o ano que vem ou para o final desse ano, quando passar. Se Deus quiser, todo mundo vacinado e a gente vai ficar livre dessa pandemia, que dica você daria?
Olha, a gente tem aí destinos que as pessoas sempre sonharam e estão podendo realizá-los durante a pandemia com preço diferenciado. É o caso de Dubai. Dubai está aberto às fronteiras. Dubai é um negócio surpreendente. É Eu um conheço negócio Dubai. surpreendente, com preço promocional. Maldivas, quem sonhou com aquela lua de mel, Maldivas está com 30% de desconto. Hoje, Hoje, em plena pandemia. em plena Então, se eu pandemia, as quiser ir pessoas pras- estão viajando. pras Maldivas, Pode ir para se quiser ir para Maldivas. Dubai, Isso. ok. São bom são saber. destinos que a gente nunca imaginou, mas, longe. né? E no Brasil? Tem No Brasil, algum eu destino? indico Foz do Iguaçu, um super destino, justamente. É um lugar que eu não conheço. Eu registrei aqui porque ela falou. Engraçado, né? Carol, muito obrigado por sua participação aqui. O tempo terminou, Rai. Infelizmente. Carol, muito obrigada mais uma Foi um vez prazer. aqui. Em nome do nosso programa, seja Aham. que essa fase passe, que as coisas voltem a acontecer. É o que a gente mais quer, voltar a viajar a pelo viajar, mundo. poder passear, conhecer esse Aham. mundão. Sucesso para sua empresa. Obrigada. O Mundo dos Negócios fica por aqui hoje e volta no próximo domingo, sempre com 2 entrevistas interessantes sobre o mundo empresarial do Rio Grande do Norte. Bom domingo para vocês, boa semana e até domingo que vem às 8 horas da manhã. Esperamos por vocês. Até lá, até domingo.